Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre mentiras. Para dizer a verdade, 5 mentiras que te contaram sobre a escravidão no Brasil. Rola a vinheta. Pois é, minha gente, tem fake news centenária nesse nosso Brasilzão de meu Deus. Mas não tem problema não, o canal Pé de Limão tá aqui para detonar as mentiras novas e inclusive as velhas. Mentira número 1. Os africanos foram trazidos ao Brasil porque os índios eram preguiçosos. Agora você vai ouvir a declaração dada por um promotor de justiça numa palestra no Pará para estudantes de direito. Em resumo, ele disse que índios são preguiçosos e por isso negros foram escravizados. E não esqueça, você deve ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. E foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África para vir substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. Mentira! Os índios também foram largamente escravizados por aqui, mas a prática foi desestimulada por alguns motivos. O primeiro, a compra de escravos na África e a venda no Brasil era mais lucrativa, arrecadava impostos e ainda criava 2 mercados, um lá na terra-mãe e outro aqui. Tudo isso era bom para Portugal. Os índios estavam em suas terras natais, conheciam as trilhas, sabiam fugir com mais facilidade, tinham esperança para lutar. Os negros não. Estavam em terras desconhecidas, levavam tempo para aprender como fugir e ainda onde se abrigar. Os jesuítas protegeram os índios porque eram brancos. Eles acreditavam que não tinham cometido o pecado original, mas somente não conheciam a Deus. Já os negros, esses a igreja sempre se preocupou bem pouco, infelizmente. E a verdade é que mesmo com tudo isso, a escravidão indígena continuou durante todo o período colonial. E em menos escala, mas rolou. Tanto é que existiam aí os bandeirantes, ou os paulistas, né? Mentira número 2. A culpa é dos próprios africanos porque também escravizavam os seus. Bom, isso é meia verdade. A escravidão é uma instituição muito antiga, está até na Bíblia, mas a forma era muito diferente. Na África, os escravos eram, na maioria, inimigos derrotados, mas viviam junto da família do seu captor. Não havia senzala, tronco e ainda eles mantinham sua identidade. Eles não eram tratados como mercadoria, não sofriam com o racismo desumano e principalmente o volume de pessoas escravizadas era muito menor. No Brasil foram mais de 9.000 viagens de navio, trazendo mais de 5 milhões de escravos da África. Mentira número 3. Até Zumbi dos Palmares tinha escravos? Essa mentira se popularizou recentemente, quando um certo jornalista aí, metido a historiador, distorceu os fatos e fez essa suposição enganosa. Claro que a intenção de quem afirmou isso é desqualificar um herói da causa negra, ou seja, coisa de racista mesmo. O fato é que muitos fazendeiros também divulgavam essa mentira aos escravizados, para que eles não se juntassem a Palmares. Outra questão é que também havia o fato de que os negros recém-chegados no quilombo de Palmares passavam por um período de adaptação. Eram vigiados e tinham que provar o seu valor, e também que não eram espiões, afinal, eles estavam em guerra. Mas a terra e o trabalho no quilombo de Palmares eram coletivos. Ninguém era dono da terra, era de todo mundo. E a produção que sobrasse era guardada e dividida para todos. Quase um socialismo. Mentira número 4. O modelo português de escravidão era mais tranquilo. A prova disso é a miscigenação. Essa mentira aí é dos adeptos da democracia racial e vem de uma falsa leitura da história. A proximidade entre os escravos e seus donos até acontecia, mas não era por iniciativa dos escravos. Obviamente que não tinham livre-arbítrio. Essa mentira tenta esconder algo muito perigoso, que a miscigenação no regime escravocrata não veio também da prática sistemática de estupros. A relação entre casa grande e senzala era violenta, com punições, castigos, racismo. Negro não era gente, negro era
coisa nessa época. E última e não menos importante, mentira número 5. A escravidão é coisa do passado. Vamos deixar isso pra lá. O impacto de quase 3 séculos de escravidão ainda é sentido na sociedade brasileira. Basta ver a menor expectativa de vida da população negra, a pele dos encarcerados, do povo periférico e os números de genocídio da juventude preta. A escravidão é uma ferida aberta no coração do nosso país. E nenhum problema poderá ser resolvido antes de pensarmos em reparação e justiça social.